olhada nisso. Não, tem que travar o pedaço, vamos travar aqui logo. Pode travar. Eu quero. Vai encostar ela, o portão aqui, ó. Pega o bar? Não, vou aí pro. Essa máquina. Essa aqui. Encostar ela, vou encostar um dia. Puxar a caixa e encostar aqui, ó. Isso, pra fechar. Aí eu vou embora. Bate aqui, ó. Aí. Bate no piso, tá? Eu vou bater no piso. Aí eu vou bater em ponta toda. Se ficou pronto, ela foi o cálculo direto. Relaxa um pouquinho. Tá muito quente. Isso é bom, hein? Acho que isso é melhor que comida. Vou falar de melhor que comida. Imagina, bro, que isso. Caiu bem, eu vi. Não. Eu acabei de usar, não sabia. Que enfia um portão decente, que ó, ninguém merece, né?
Só dando meu dia. Bom dia. Bom dia. Aqui tem um cara que eu assisto. Ele só posta vídeo dele trabalhando, assim, fazendo as coisas debaixo do sol. Aí eu vou postar pra mandar o link pra ele. Pra ele ver que a gente também trabalha. Pronto, já pode levantar. Bruno! Vamos levantar na social para balançar o peso dele, certo? Vamos passar, né? Aqui, ó. Não, tem que quebrar. Não tá encaixando. Tá aqui, ele só encaixa aberto.
Ele que tá aqui pra quebrar. Mas é pra ver. Só se tiver. Tirou no tampo. Aí, ó. Isso aí. Pô, ele tá doido. Não vai não, já? Ah, não. Vai não. Vai ser muito isso, né? Não, aqui não. Pegar de cá de trás, Bruno, não? Enrolar com toda a força. Vamos tentar colocar ele aqui. Apesar de sim. É só esse tempo aqui, mano. Não, aqui. Olha nem importa, moleque. Aí não. É que isso vai acontecer. Poxa, fica bem mais dentro.
Agora, sem pegar a escada, dois metros pra fora, mas colar no degrau dela. Olha aí, não tá não, não. Olha essa porra. Caralho, mano, sumou, quase caiu. Nossa, patirou. Vou mexer na taxa. Tá bom, ainda mais que aí é caída. Às vezes eles colocam assim.